você puder abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse 6, nós vamos ler do versículo 1 a 11, ou acessar o aplicativo que você tem no seu celular, para que você possa ler comigo esse texto e deixar o texto aberto. Nós vamos meditar hoje usando esse texto de Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Até aqui. Senhor, nós pedimos que nos ajude mais uma vez, nesta manhã de domingo, que o Teu Espírito nos oriente, nos dê sabedoria. Eu lhe peço, ó Deus, indigno que sou, que o Senhor use de graça, bondade, misericórdia, que o Senhor permita que as reflexões da mente, do coração e as palavras dos lábios não sejam contrárias àquilo que o Senhor tem em sua mente, em seu coração e nem em sua boca. Que o Senhor nos ajude a, de modo coerente, sábio e concatenado com a Tua vontade, ó Deus, expormos agora a Tua palavra. Sim, ó Deus, no poder do Espírito, mas também com a sabedoria dada por Jesus, por esse mesmo Espírito, a fim, ó Deus, de que possamos falar com orientação vinda do céu, para orientar, ó Deus, a cada um de nós que vivemos nessa terra, que jaz no maligno, e que precisa tanto da Tua doce, santa e bondosa presença. Vem nos ajudar agora, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. No livro do Apocalipse, nós temos uma profecia, no capítulo 21, que é talvez uma das mais enigmáticas que nós encontramos
porque é uma sentença contra Edom. Edom é Esaú, o filho de Abraão, irmão de Jacó, mas que nos é apresentada como uma sentença contra Dumá. Isso está no versículo 11 e 12 do capítulo 21 de Isaías. Alguns dizem que Dumá é apenas uma referência simbólica. Outros dizem que era uma cidade na Arábia, mas que nós não sabemos ao certo. Interessante é que ele começa dizendo que é uma sentença contra Dumá, e em seguida ele diz que houve dos habitantes ou de alguém de Seir, que é Edom, uma pergunta, e a pergunta é: guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito? A palavra Dumá significa silêncio, e alguns a traduzem por sangue. E isso pode significar que sempre quando o sangue é derramado, homens e mulheres ficam em silêncio. Alguns acreditam que é apenas uma referência simbólica, é um trocadilho do texto bíblico, dizendo que é uma sentença contra o silêncio da noite, de alguém que quebra esse silêncio perguntando se falta muito para acabar a noite. Quando nós lemos essa profecia, nós poderíamos pensar sobre algumas interpretações possíveis. Alguém que pergunta: guarda, falta muito para acabar a noite, poderia estar desorientado e não conseguia julgar corretamente o momento que estava vivendo. Ou uma pessoa que estava indagando, assustada, porque o que estava vivenciando naquele momento era incomum e causava certa perplexidade. Alguém que pergunta isso: falta muito para acabar a noite, falta muito para aquele vigilante que era o próprio profeta, o profeta que era um guarda, alguém que estava insone, observando os sinais dos tempos, dos movimentos e dos momentos, e essas pessoas vão até ele com esse questionamento, talvez porque se sentiam desorientadas ou perplexas, assustadas por causa de todos os eventos daquele momento. Mas me parece que sempre que lemos as profecias, embora elas sejam uma leitura do momento, elas apontam também para um futuro. Não somente, mas também. Sempre nós podemos observar uma dimensão que nós chamamos de escatológica. A palavra escatológica ou escatologia é o estudo das últimas coisas. E essa dimensão escatológica está conectada ao futuro, àquilo que virá. E a Bíblia afirma que nós precisamos entender esse calendário divino, sem loucuras, obviamente, sem tentarmos fazer leituras forçadas da Bíblia, sem tentarmos criar sistemas a respeito, porque isso seria absolutamente imprudente e inútil, porque quando falamos a respeito das últimas coisas, ou do fim da história, ou quando falamos a respeito da vinda, ou da segunda vinda do Filho do Homem, de Jesus, quando Ele inaugurará e quando Ele consumará esse reino já inaugurado para a eternidade, nós não podemos, segundo as Escrituras, pensar em tempos, em épocas, porque ninguém sabe o dia e a hora. Só devemos viver de maneira precavida e prevenida, porque a pergunta vai continuar ressoando: guarda, falta muito para acabar a noite? Falta muito? A pergunta tem então sempre uma dimensão escatológica.
Eu acho que se pudessem ajudar aqui, está tendo muita microfonia, só se quiser tirar o meu som aqui não tem problema, tá? Nós precisamos, quando olhamos para o tempo que temos vivido, indagar sobre o tempo. E a pergunta que deveria ser feita é: qual que é o significado de tudo o que nós estamos vivendo? Qual o significado de um vírus que consegue paralisar o comércio, escolas, países inteiros, fechar templos? Mesmo que isso, na sua visão, tenha sido por esta ou aquela razão, mesmo que isso tenha contornos na interpretação de um ou de outro, de natureza política, econômica ou científica, não me importa isso. A pergunta que faço é que o fato está posto, e é necessário, indistintamente ou independentemente das causas que você alega existir para que isso aconteça, nós perguntarmos como isso tudo foi possível e qual o significado de tudo isso. Qual que é a hermenêutica, qual que é a interpretação que nós podemos fazer deste tempo à luz da palavra de Deus? Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós precisamos compreender que o Apocalipse nos apresenta uma história acima da história, se é que nós podemos chamar assim, mas alguns dizem que essa é chamada de meta-história. Meta-história é a história por detrás da história e acima da história. É a história que nós não vemos claramente. Existe nos nossos dias uma história visível, palpável, um escopo histórico onde nós conseguimos relatar o que está acontecendo e como tudo está acontecendo, mas a pergunta é: existe uma história de trás dessa história e acima dela que nós podemos designar como a história de Deus? Porque os eventos cotidianos, humanos, políticos estão aí se desenrolando dentro de uma normalidade, dentro dessa perspectiva visível. Mas acima destes eventos humanos, a pergunta que nós deveríamos fazer é: existe intencionalidade divina? Existe um propósito e uma direção divina? Deus está conduzindo a história para um desfecho, como Ele mesmo quer? Eu acredito que sim, que Deus está conduzindo a história para um desfecho como Ele mesmo quer. Alguns entenderam que a história era um movimento circular, onde as coisas aconteciam numa dinâmica repetitiva e de mesmices. Mas quando eu leio as Escrituras, eu vejo a história numa perspectiva linear, onde as coisas possuem começo, meio e fim, e embora elas pareçam se repetir como que se fossem um movimento circular, mais crescente, numa espiral. Algumas coisas parecem se repetir, mas elas vão continuando e continuando até que chegarão num ápice, até que chegarão num desfecho. Porque me parece que Deus está conduzindo a história para um desfecho. E não há poder político, não há poder econômico, não há poder bélico que possa impedir a força dessa meta-história, dessa história acima e por detrás da história que nós conhecemos, vivemos, contamos e ensinamos. O que Deus está fazendo nesses tempos? Essa é a pergunta. E o livro do Apocalipse, me parece, quando interpretado, compreendendo as metáforas, as analogias, as figuras, nos ajudar a entender como essa história se desenrola, sem que isso gere medos,
traumas, angústias, incertezas, temores ou paranoia. Porque há muitas pessoas que não conseguem ler o livro do Apocalipse porque não conseguem compreender toda a metáfora, as analogias, as figuras e para onde isso está apontando. Esse livro fala claramente de pragas, pandemias, tragédias, fomes, mortes, poderes políticos, econômicos, poderes bélicos se degladiando. Claramente isso está posto no Apocalipse. É claro que para que nós cheguemos a essa conclusão, é necessário que nós busquemos isso, não apenas nas linhas, mas nas entrelinhas, não apenas na superfície, mas nas profundidades do livro do Apocalipse. O termo Apocalipse vem do grego e significa revelação. E é possível nós dividirmos o Apocalipse, antes de eu entrar no capítulo 6, em 4 grandes blocos que nos ajudam a compreender como é a dinâmica desse livro. O primeiro bloco é aquele que nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas são igrejas chamadas por Deus a cumprirem o seu propósito na história, resistir às idolatrias do tempo e não ceder às pressões das culturas humanas que estavam marcadas pelo pecado. Algumas dessas igrejas estavam numa geografia, não apenas numa geografia literal, mas numa geografia espiritual, muito danificada espiritualmente, como era o caso de Pérgamo, por exemplo, capítulo 2, versos 12 a 17. Essa igreja, segundo as Escrituras, ela estava numa cidade onde ficava o trono de Satanás, versículo de número 13. O lugar onde estava o trono de Satanás, ou seja, um lugar corrompido, danificado espiritualmente, influenciado. No capítulo 3 nós temos, por exemplo, Laodiceia, uma igreja rica, opulenta, cuja cultura estava afetada fortemente pela cidade. E a cultura da cidade havia influenciado tão fortemente a igreja que ela recebe de Jesus algumas advertências. E os problemas, quando lemos as 7 cartas, estavam tanto dentro quanto fora da igreja. E Jesus convoca a sua igreja para ouvir o que o Espírito estava dizendo. E a frase comum, o refrão, em cada uma dessas cartas é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando chegamos no capítulo 4 e 5, temos um segundo bloco. E esse segundo bloco nos fala da sala do trono e do altar. A primeira visão de João, a primeira percepção de João, está no capítulo 4, no versículo 2. Quando o texto diz que ele vê um trono, e nesse trono alguém sentado. Isso é muito significativo. Se o Apocalipse é uma leitura do tempo, apontando para o futuro, não apenas apontando para o futuro, mas para o tempo que vivemos, mas apontando para o futuro, ele está nos dizendo que o trono nunca esteve vazio, que sempre houve um governo, uma direção, um comando, um Deus que governa. No capítulo 5, o que vemos é um cordeiro vencedor, abrindo o livro da redenção, ou o livro da história. E nesse livro da redenção, que havia sido selado com 7 selos, e que ninguém conseguia abrir, ele abre esse livro. E o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uma outra visão maravilhosa. No capítulo 6 a 15, nós temos um terceiro bloco. E nestes capítulos nós encontramos o que chamamos de um tempo entre as duas vindas. O tempo entre as duas vindas. Esse capítulo
ou esse bloco do capítulo 6 a 15 diz respeito diretamente a nós. A nós que vivemos no século 21. Por quê? Porque do capítulo 6 ao capítulo 15 nós temos o registro desse interregno, desse interim entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando lemos Romanos capítulo 13, e o apóstolo Paulo em Romanos 13 diz que é necessário que entendamos ou compreendamos o tempo em que vivemos, Paulo estava dizendo exatamente desse tempo que fica entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre a inauguração do reino e a consumação do reino, entre o momento em que Jesus vem e inaugura o reino de Deus, dizendo que ele veio exatamente para inaugurar este reino, o reino está entre vós, e também o momento em que ele irá dizer que todas as coisas estão feitas, como em Apocalipse capítulo 21, e este reino eterno estará implantado eternamente. Mas entre a primeira e a segunda vinda, quando Jesus já não está entre nós fisicamente, mas ainda não voltou para o seu governo eterno, entre esses dois tempos, o Jesus que já veio e o Jesus que voltará, a vitória de Cristo é narrada aqui em todos os momentos. E a sua vitória está incorporada à história, dando um testemunho contra o poder dele, diante de todos os movimentos da história que vemos e conhecemos. O que é que eu estou querendo dizer? Que o capítulo 6 é um capítulo que fala muito para a nossa vida. Nós não devemos desconsiderar isso como um momento presente, não apenas um momento futuro. Porque às vezes lemos todo o Apocalipse numa perspectiva escatológica. Sim, existe muita dessa perspectiva futura, apontando para o futuro, mas nós não podemos deixar de lê-lo a partir do momento em que vivemos. Apenas para encerrar, o último bloco vai do capítulo 16 até o capítulo 21. E o capítulo 21 encerra mostrando que a vitória é completada pelo julgamento e uma nova criação sendo estabelecida eternamente. Por isso eu gostaria que você olhasse de uma maneira mais atenta comigo para o capítulo 6 agora. Porque este capítulo talvez responda um pouco a pergunta dos habitantes de Seir: quanto falta para acabar a noite? Há quanto tempo estamos para que a noite acabe? Capítulo 6, do verso 1 a 11, até onde lemos, nos mostra 5 poderes atuando na história. 4 deles estão representados pelos cavalos e pelos cavaleiros. Porque cavalo e cavaleiro são metáforas de poderes. Isso em toda a Escritura. Por que o Egito e o Apocalipse vai retratando essa realidade das Escrituras, do começo até o fim? Por que o Egito era o poder bélico da época em que o povo de Israel fora escravizado? O texto diz que o Egito tinha esse poder bélico, porque eles tinham carros e cavalos. Os cavalos e os seus cavalarianos, os seus cavaleiros. Por quê? Porque cavalo era símbolo de poder. Quando Deus diz para o rei de Israel em Deuteronômio não multiplicar para si mulheres, não multiplicar para si ouro e nem cavalos, Deus estava falando sobre 3 realidades. 3 realidades que podem dominar a nossa vida: as paixões do coração, o dinheiro e o poder. Os cavalos representavam o poder.
Salmo 20, a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor. O cavalo sempre trouxe essa figura de alguém empoderado, de poder. E a Bíblia diz aqui que o primeiro cavalo, segundo o versículo 2, era um cavalo branco. E o seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa. E o texto simplesmente diz assim: ele saiu para vencer, ele saiu vencendo agora e para vencer. A primeira coisa que o Apocalipse quer deixar muito claro para nós é que existe um poder soberano sobre tudo e todos. E este poder soberano sobre tudo e todos é o poder de Deus. No capítulo 4, João já tem o indicativo claro de que o trono que governava o universo estava ocupado e que nele o Senhor se assentava e o Cordeiro ao lado. E no capítulo 6, quando ele nos fala do cavalo branco e do cavaleiro que tinha um arco e lhe foi dado uma coroa e que saiu vencendo agora, vencendo já e para vencer no futuro, ele está nos falando do poder de Cristo, do poder de Deus. E ele simplesmente, categoricamente, apenas afirma isso: ele saiu para vencer e saiu vencendo e para vencer. A vitória dele já é e a vitória dele será. Não há a mínima possibilidade, o Apocalipse tem isso em mente, não há a mínima possibilidade de que Cristo perca a sua batalha. Não há a mínima possibilidade de fracasso ou derrota nesse processo. O cavalo branco nos fala do poder de Cristo, do poder de Deus, do poder do Cordeiro que venceu, do poder daquele que tem nas suas mãos o arco e a coroa, que saiu para vencer e vencendo, desde já vencendo. Isso é posto porque em seguida ele começa a nos falar desses movimentos dentro da história. Há um segundo cavalo, e esse segundo cavalo é um cavalo vermelho. E a Bíblia diz que ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, nos fala das guerras. As guerras que sempre exerceram forte poder de transformação na história. Desde sempre, as guerras mudaram geografias, destruíram culturas, subjugaram impérios. Desde sempre. Eu citei o capítulo 21 de Isaías, e no capítulo 21, os versos que antecedem a profecia a respeito de Dumá, é uma profecia da queda da Babilônia. A queda de um império poderosíssimo, que sucumbe diante de outro império que a domina, que é o Império Persa. Ou seja, ao longo da história, os impérios foram se sucedendo. Alguns deles se perpetuaram através de algumas estratégias. Há impérios que se perpetuaram pelo poder da religião, impuseram o poder religioso, e até hoje, muitas pessoas ainda se subjugam a esse império sem saberem. Há impérios que se perpetuam pela linguagem. E muitas pessoas não conseguem compreender que esses impérios se perpetuaram através da língua. E nós começamos a dizer que essas são as línguas oficiais do mundo. Por quê? Por detrás disso há uma concepção imperialista. Essa é uma grande força da história. Pessoas que fizeram guerra, pessoas que capitanearam nações inteiras em torno desse poder fenomenal que é o poder da guerra, que subjuga, que muda geografias, que implanta a sua maneira de tentar dominar o mundo. E aí você
como eu, muitas vezes, lê todos os movimentos da história e pensa assim, mas e agora? O que vai acontecer? Haverá um governo mundial? Haverá... Eu não sei o que vai acontecer, e eu também, sinceramente, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu não me preocupo, as minhas rugas de preocupação estão na minha mão. Sabe por quê? Porque eu creio numa meta-história. Eu não creio numa história baixa, onde os homens governam. Embora ela exista, esse escopo visível existe, mas existe um governo que está acima de tudo e de todos, e que não é só jargão, não pode ser só chavão na boca das pessoas, tem que ser algo que nós lemos e cremos pelas Escrituras, porque é assim que as Escrituras nos ensinam. Há um trono, e nesse trono alguém que o ocupa. O que mais me chama a atenção nas guerras, quando eu olho para as Escrituras, é que esse cavalo vermelho sempre quis impor-se através da força da espada. Veja que o texto diz, também foi-lhe dada uma grande espada. Sempre tentou se impor através da espada. Não é engraçado, mas às vezes eu sinto um contorno de ironia em alguns textos bíblicos. Porque há textos bíblicos, por exemplo, se não me engano, Salmo 2, que diz que Deus zomba dos inimigos. Como é que Deus, de alguma maneira, age de modo irônico e até uma certa sátira com esse poder da história? Pense no Egito, poder bélico, os cavalos e os cavalarianos, os carros, a imponência desse poder sobre todas as nações da terra, o império. E de repente Deus diz, tem um povo escravo aí no Egito, que vai sair do Egito. Tá, mas qual é o exército que vai vencer o poder bélico do Egito? Aí Deus diz, o exército de rãs, um exército de piolhos, um exército de granizo. Ou seja, como que Deus dizendo, há homens que pensam que pela força do braço reinarão, mas de repente Deus, através de bichinhos, de piolhos, de insetos, de fenômenos naturais, subjuga esses impérios. O versículo de número 5 diz que um outro cavalo, um cavalo preto, e o seu cavaleiro saíram. E o cavaleiro tinha nas mãos uma balança. E ele ouve a voz de um dos 4 seres viventes que diz assim, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto representa a economia, é o comércio, as medidas, a balança na mão, é a transferência de bens, venda de produto. Tudo isso determina historicamente a vida e a morte de pessoas, você sabe disso. Quantos movimentos políticos ao longo da história quiseram dar uma resposta a isso? Eu nem estou aqui emitindo juízo de valor sobre esses movimentos políticos, sociais, não é isso. Mas todos eles tinham no coração dos que admitiam esses sistemas um sentimento de muita boa intencionalidade. Todas as pessoas sinceras que admitiam esses sistemas, eles eram bem intencionados. Eles queriam dar uma esperança para o mundo. Alguns que sinceramente admitiam esses sistemas políticos, eles queriam dar uma esperança para o mundo. E geralmente estava envolvido uma dinâmica econômica. Bom, a questão é a seguinte:
A única esperança para o mundo, na minha perspectiva, é o reino de Deus. Eu não acredito que haja outra esperança para o mundo, senão o estabelecimento dos valores desse reino de Deus. Enquanto esse reino não é estabelecido em todo o seu poder, a única coisa que aqueles que creem no poder desse reino podem fazer é minimizar a desgraça. Como? Vivendo os valores desse reino no mundo. O sal só pode refrear o processo de apodrecimento do alimento. E a ideia, mais do que dar sabor ao alimento, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, era de refrear o poder de apodrecimento dos alimentos. Nós estamos numa marcha inexorável de putrefação, de apodrecimento de todas as coisas no mundo. E qual é a função que nós temos? A função que nós temos é viver esses valores com intensidade. Da honestidade, da transparência, de uma busca por uma vida que ame o próximo, que ame a Deus e ame a si mesmo como se ama o próximo. E todos esses valores conjugados podem de alguma maneira ajudar. Mas historicamente a vida e a morte de pessoas foi e é determinada por esse poder do cavalo preto, da economia. Países pobres que são subjugados, passam fome, miséria, países ricos que dominam uns sobre os outros. Esse poder que determina se abre, se fecha, é o poder da balança, é o poder da economia, é o poder do papel moeda. Aí nós chegamos ao versículo de número 8, onde nós vemos um outro cavalo. E a cor desse cavalo é amarelo. E aqui é dado um nome ao seu cavaleiro, e o cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada grande autoridade, segundo o texto, porque é uma autoridade sobre a quarta parte da terra. E ele poderia efetuar grande mortandade na terra. Uma pandemia, por exemplo, tem o poder de matar milhares de pessoas. E nós temos ao longo da história isso acontecendo. A peste negra exterminou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, de 1333 a 1351. Em 20 anos, milhões de pessoas morreram. A cólera matou milhares de pessoas no mundo, e segundo estudos, ainda hoje, 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos devido à doença. A tuberculose, cerca de 1 bilhão de mortos em 100 anos, de 1850 a 1950. A varíola, em cerca também de 100 anos, matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, em 2 anos, 1918 e 1919, matou 20 milhões de pessoas. A febre tifoide, também em cerca de 2, 3 anos, matou 3 milhões de pessoas na Europa Ocidental e na Rússia. De 1963 até hoje, o sarampo já matou 6 milhões de pessoas. A malária, desde 1980, matou 3 milhões por ano. AIDS, 200 milhões de mortos desde 1981. O cavalo amarelo está em ação. O cavalo preto está em ação. O cavalo vermelho está em ação. Mas o Apocalipse quer me dizer que existe um cavalo branco que reina e que saiu vencendo e para vencer. Ele vence todos os demais cavalos e seus cavaleiros. E mais, você vê que eu disse de 4 poderes, mas eu citei 5. Porque quando o cordeiro quebra o 5º selo, segundo o versículo 9, se ouve por debaixo do altar um clamor
daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Ao longo da história, muitas pessoas se tornaram mártires da fé cristã. E a Bíblia nos diz que esses mártires, na história, segundo o Apocalipse, simbolizam uma voz forte que clama. E essa voz forte que clama diz assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque eu e você, muitas vezes, quando vemos toda a dinâmica do cavalo vermelho, as guerras, toda a dinâmica do cavalo preto, o poder econômico, toda a dinâmica do cavalo amarelo, a força das pestes, da morte, muitas vezes causada inclusive pela força econômica, política, ou pela força do cavalo vermelho, a guerra, nós nos questionamos e perguntamos: onde está Deus em tudo isso? Até quando? Porque eles clamam dizendo: soberano Senhor. Eles creem que existe um cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. E nas mãos do cavaleiro, que é o poder de Cristo, está um arco e na sua cabeça a coroa como de um rei. Mas a pergunta é: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, o Senhor não vai julgar e vingar o nosso sangue? Até quando tudo isso vai se perpetuar? O quinto poder, irmãos e irmãs, está aliado ao primeiro poder. E o quinto poder é o poder da oração, daqueles que creem que Cristo reina e tem toda a autoridade nos céus e na terra, como Ele mesmo disse. O livro do Apocalipse nos convida a olhar a história e compreender a força do que nós podemos chamar de meta-história. Essa história que se move de trás da história. O poder que se move acima dos movimentos visíveis da história. E a pergunta que se faz é: guarda, falta muito para acabar a noite? E a resposta bíblica é: eu lhes peço que repousem, que descansem, ainda por um pouco de tempo. Só descansem e repousem, ainda por um pouco de tempo, até que se complete o número ou o tempo em que Deus estabelecerá o seu reino para a eternidade. E então enxugará dos olhos toda a lágrima. E nesse reino não haverá mais cavalo preto, cavalo vermelho, nem cavalo amarelo. Mas todos estarão vestidos de vestes brancas, semelhante àquele que saiu para vencer e vencendo. Guarda, falta muito para acabar a noite, eu não sei quanto tempo. Mas os sinais de um dia que vai chegar devem produzir em nós não medo, mas esperança. O Apocalipse está dizendo assim: vocês estão com medo de quê? Vocês têm medo desses cavalos vermelhos, pretos e amarelos e dos seus cavaleiros que saíram? Não temam, não temam, porque o trono está ocupado. Não temam, porque existe um poder acima deles. E esse cavalo saiu primeiro, desde a eternidade, vencendo e para vencer. Eu não sei há quanto tempo nós temos, mas isso não deveria produzir medo, mas esperança. E mais, não deveria apenas esperança produzir em nosso coração, mas urgência, porque o tempo se abrevia. Que Ele nos ajude a entender todos esses movimentos e ler as Escrituras compreendendo que a história não está nas mãos da política, da economia, dos que fazem guerra ou daqueles que têm o poder da mortandade. A história está nas mãos de um Senhor que a domina e a levará para um fim que lhe agrada. Em nome de Jesus, amém. Deus meu, toma nas tuas mãos a nossa vida e ajuda-nos a entender
que não existe outro poder que esteja acima do teu poder. Ensina-nos a admitir que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ensina-nos a confiar que acima dos poderes e dos domínios desse mundo existe um poder e um domínio eterno, permanente e que se estabelece para sempre. Que este poder e essa confiança encha o nosso coração, gerando em nós esperança e um sentimento de urgência de que devemos cumprir aquilo que nos é demandado hoje, sem procrastinar, sem deixar para amanhã aquilo que o Senhor nos tem colocado nas mãos realizar hoje. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e use de misericórdia contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito permaneça sobre nós agora e sempre. Amém.